Portanto, em Coimbra, eu estou ligado a um instituto na Universidade de Coimbra que trabalha muito com médicos, que é o IBILI. Isto é uma fotografia de uma parte da equipa de investigação. O IBILI funciona na Faculdade de Medicina e mesmo ao lado nós temos um edifício que se chama ICNAS, onde temos a maior infraestrutura de imagem médica do país, podemos assim dizer. Temos aqui a equipa. Vêm muitas pessoas de bata, porque temos médicos, temos uma direção clínica, que neste momento é assumida pelo professor Pedroso Lima, temos técnicos na área das tecnologias da saúde e temos investigadores. E trabalhamos sobretudo com doentes ou com pessoas. Portanto, a investigação que nós fazemos pode ser considerada, em alguns aspectos, básica, mas, na verdade, nós procuramos muito o diálogo com os clínicos e a aplicação à clínica. Uma particularidade importante deste instituto é que nós fazemos aquilo que se chama imagiologia molecular, porque temos um ciclotrão e o ciclotrão permite marcar qualquer molécula que tenha carbono, portanto, qualquer molécula orgânica. E, portanto, isto é muito importante quando nós pensamos em ensaios clínicos, do estudo de novas moléculas, que nós primeiro queremos saber como é que elas se distribuem no corpo humano. Muitas vezes, e souberam agora um caso recente, não vou dizer o nome, de um ensaio clínico em que se fez diretamente a transposição do animal, do que sabia animal para o ensaio clínico, e nós no ICNAS, como podemos marcar moléculas em doses ínfimas, podemos fazer aquilo que nós chamamos de ensaios de fase zero e estudar moléculas, o comportamento dessas moléculas no corpo humano. Para isso, temos uma equipa pequenina, que é a equipa que nós chamamos de radioquímica, que é uma equipa que produz as referidas moléculas. Ou seja, se qualquer um de vocês estiver interessado numa molécula e saber como é que ela se comporta num composto novo, que esteja pensado para um ensaio clínico, esse composto pode ser marcado e nós podemos estudar a distribuição desse composto no organismo humano. Usamos tecnologias, nomeadamente a ressonância magnética de 3 Tesla, é a única que existe no país para aplicada à clínica, e temos um acordo com a Siemens. E depois temos um equipamento que é também único no país, que é o ciclotrão, que é o tal então que permite produzir várias moléculas cujas aplicações clínicas eu vou brevemente também mencionar. Com essas técnicas, nomeadamente a ressonância magnética, podemos fazer muita coisa, podemos estudar a estrutura. Eu não vos vou só falar da estrutura do cérebro, embora seja o nosso foco principal. Portanto, nós estudamos a estrutura do cérebro, mas também podemos escolher uma parte do cérebro e estudar o metabolismo usando uma técnica que se chama espectroscopia. Ou podemos fazer uma outra coisa que está aqui à direita, que é o PET, a tomografia de emissão por positrões, em que neste caso nós marcamos com uma molécula, aqui tem carbono 11, e essa molécula vai medir os receptores de GABA no cérebro. E isto, o que está a vermelho, quanto mais vermelho, maior a concentração de receptores de GABA. E isto tem muito impacto clínico no dia a dia, porque a maior parte da população toma psicotrópicos, benzodiazepinas, neuroléticos, e a distribuição destes receptores fica alterada nestas pessoas. E nós hoje vivemos numa época da medicina, já não se chama personalizada, mas chama-se de precisão, e é muito para nós percebermos o que de facto está a acontecer aos nossos doentes, precisamos de saber o que é que está, nomeadamente, nós sabemos que a alteração destes receptores GABA altera a velocidade de resposta dos doentes, altera funções cognitivas, está associado aos efeitos secundários e, portanto, na era da medicina molecular, estas imagens são bonitas, mas permitem-nos também perceber o que é que está a acontecer com os doentes. Nós fazemos também outras coisas que até, de alguma forma, estão ligadas àquilo, pode parecer que não, mas já vou explicar porque há coisas que o Dr. Pacheco Pereira falou, dos devices atuarem no sistema nervoso e nós tornarmos escravos desses devices, também vou falar um bocadinho nisso. Mas antes disso dizer, portanto, basicamente o que nós fazemos também é estudar a função do cérebro quando resolve problemas difíceis. Aqui vem uma imagem, eu não sei se conseguem ver lá uma cara ou não. Quando mostro esta imagem, há muitas pessoas que dizem que não conseguem, portanto não fiquem preocupados. Basicamente está aqui a boca, aqui o nariz e a cara está iluminada como se a luz viesse deste lado. Se não virem, não se preocupem, mas nós não colocamos as pessoas na ressonância realmente, sobretudo quando estudamos doenças neurológicas e psiquiátricas, damos-lhes desafios. E um dos desafios é ver se encontram lá a cara
E a rede cerebral que tenta identificar a cara está aqui identificada a vermelho. A amarela é a córtex visual e a vermelha é uma área que tem a ver com a decisão, com a nossa descoberta da cara. Se não virem, não se preocupem, eu dou-vos outro desafio a seguir, que eu penso que é mais fácil. Penso que agora não estão a ver nada, não deviam, mas se eu puser o estímulo a mover, vem uma máscara, certo? Aqui é mais fácil, pronto, tenho que decidir que viram uma máscara. Nós usamos este estímulo, tem a duração de 1 segundo, mas se eu puser em 100 milissegundos, as pessoas mais idosas, eu não vou mostrar a 100 milissegundos, mas se eu puser a 100 milissegundos, as pessoas mais idosas vão ter muita dificuldade em ver. Nós fizemos um estudo, no fundo isto tem a ver com envelhecimento, que é também uma área transversal à medicina interna, à neurologia, à psiquiatria, e isto são funções que se deterioram rapidamente com o envelhecimento. Nós comparamos pessoas jovens, de 20 e poucos anos, adultos com idade superior a 60 anos e pessoas com déficit cognitivo ligeiro, portanto, quase já no síndrome pré-demencial. E o que vemos é que pessoas mais velhas já têm dificuldade, basicamente, nós para vermos a cara, temos que integrar o movimento. E pessoas mais velhas, se eu apresentar isto só durante 100 milissegundos, já têm muita dificuldade. Ainda não cheguei aos 60 anos, mas eu já fico preocupado quando vejo algumas destas tarefas e vejo os meus alunos de doutoramento a executá-las com uma prontidão que eu começo a ver que já não é bem a mesma coisa. E, basicamente, aquilo que nós fazemos isto não só para estudar as neurociências básicas, mas também perceber como é que os doentes lidam com a dificuldade cognitiva. E isso é uma problemática enorme que atravessa várias disciplinas, a medicina interna, a psiquiatria, a neurologia, as pseudodemências, e nós queremos saber como é que as pessoas lidam quando começam a perceber que estão a perder capacidades cognitivas. E há pessoas que lidam melhor e pior. O gráfico seguinte mostra é a rede, eu não vos vou explicar muitos detalhes, mas basicamente o que aparece a vermelho são as zonas do cérebro que estão mais ativas quando a pessoa está a fazer uma determinada tarefa. E neste caso são as áreas que estão mais ativas nas pessoas que ainda não têm doença de Alzheimer, mas têm déficit cognitivo ligeiro. São as áreas de esforço do cérebro. As pessoas, para conseguirem ter um desempenho de um idoso normal e saudável, já têm que ativar estas áreas de esforço. Já não fazem a coisa, digamos assim, de graça. Têm que recrutar mais áreas do cérebro com mais esforço. E o que é muito curioso é que quando nós estudamos estas redes em pessoas com doença de Alzheimer, estas redes neuronais já não aparecem, é como se as pessoas tivessem desistido. Isto é muito importante porque nos dá uma mensagem de que a estimulação cognitiva, as pessoas manterem-se ativas, é muito importante para manter estas redes neuronais ativas. Claro que para o clínico o importante é o diagnóstico diferencial. A nós aparecem-nos muitas pessoas que na verdade não têm demência, estão deprimidas e por estarem deprimidas têm menos atividade e por terem menos atividades têm menos estimulação cognitiva e por terem menos estimulação cognitiva têm pior desempenho. E isto é algo muito importante no diagnóstico diferencial e nós recebemos no ICNAS, portanto, no Instituto de Imagem Médica da Universidade de Coimbra, muitas pessoas exatamente para fazer este diagnóstico diferencial. Ou seja, se realmente há uma demência e mesmo quando se comprova que há uma demência, saber que tipo de demência é, porque nós já sabemos, e aqui alargo o espectro aos síndromes parkinsónicos, o diagnóstico diferencial é muito importante para a melhor abordagem terapêutica. E aqui mostro-vos uma técnica que nós temos no ICNAS, é a única no país, que é a imagiologia molecular da amiloide, a quantidade de amiloide que nós temos no cérebro. O vermelho aqui significa muita amiloide. Este é um caso típico de um doente com doença de Alzheimer, veem que há muita amiloide. Uma pessoa normal praticamente não se vê nada. Isto não quer dizer que uma pessoa normal não possa ter muita amiloide no cérebro. Ou seja, muita amiloide não significa necessariamente que a pessoa tenha uma doença de Alzheimer. Mas um padrão como este, por exemplo, nós não vemos na demência frontotemporal. E, portanto, nós recebemos doentes no ICNAS, em que fazemos, na verdade, o PET cerebral para ver a acumulação de amiloide, mas, na verdade, há médicos que nos pedem, no mesmo dia, para fazermos, como é a carbono 11, decai rapidamente e nós conseguimos fazer 2 PETs e uma ressonância. Portanto, fazemos 3 exames no mesmo dia, para ver a acumulação da amiloide, para ver o volume do hipocampo, e para ver o metabolismo usando a fluorodesoxiglicose. E é claro que isto é para os casos em que o diagnóstico é muito difícil,
Mas aquilo que nós vemos é que a imagem molecular aqui contribui de facto para esclarecer as dúvidas ao clínico. Até há pouco tempo o que havia era a avaliação neuropsicológica, que às vezes demora uma manhã e muitas vezes nem sempre um doente está disposto a fazer aquela maratona de baterias neuropsicológicas e, portanto, este tipo de método já aparece até nos próprios critérios de diagnóstico. E, portanto, acho que é importante, porque em geriatria isto aparece muito, e, portanto, acho que é importante, no contexto da medicina interna, conhecerem que estas técnicas estão disponíveis. Portanto, esta é só uma imagem para dizer que nós podemos fundir a ressonância magnética com o PET e, portanto, podemos combinar várias técnicas para chegar ao melhor diagnóstico e, inclusivamente, olhar estas técnicas. As técnicas vão ser muito importantes também para avaliar os resultados das novas terapias que estão a aparecer para as demências. Aqui dou-vos só um exemplo do que fazemos na doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson não é uma doença, é um conjunto enorme de doenças, de síndromes. E se olharem para aqui, isto é usando o marcador dos receptores de dopamina, se olharem para esta imagem, isto é o putamen, são os gânglios da base, e se olharem para esta imagem, vem muito vermelho na cauda dos gânglios da base. Porquê? Porque estes doentes perdem a capacidade de sintetizar dopamina e então, em compensação, aumenta o número de receptores de dopamina e vem este padrão em gota, muito vermelho na cauda. Este padrão só se vê em alguns doentes. Portanto, o que estas técnicas nos estão a dizer é que os doentes são todos... Existem grupos de doentes. Nós não podemos pôr os doentes todos no mesmo saco quando falamos de síndromes parkinsónicos. Temos, que é um conceito que agora está muito em voga, estratificar a nossa população de doentes, eventualmente não só para fazer o melhor diagnóstico, mas depois para escolher as melhores opções terapêuticas. E, portanto, é isto que nós fazemos muito em neurociências clínicas e falamos muito, sobretudo com neurologistas e psiquiatras, mas eu penso que isto é muito importante na área da geriatria, porque isto é o dia-a-dia dos doentes idosos e nós sabemos que a prevalência destas doenças é muito elevada. Uma área que também nos tem preocupado e interessado é a área ligada às doenças crónicas e como é que elas afetam o cérebro, e uma delas é a diabetes. Nós temos, normalmente quando se fala em complicações da diabetes, fala-se muito na retinopatia, na nefropatia, e as pessoas normalmente não é dada muita ênfase ao cérebro. Quando nós falamos sobretudo com os endocrinologistas, eles referem que têm o feeling que aqueles doentes têm perturbações cognitivas e que isso não tem sido muito explorado e que essas perturbações cognitivas depois, isto também é verdade para as demências, afetam muito aquilo a que nós chamamos de compliance. Porque se eu tenho um doente que tem déficits cognitivos, que tem problemas de memória, de atenção, depois como é que eu vou ter a certeza que ele tem compliance na abordagem terapêutica? E, portanto, nós vemos, isto são estudos, o que aparece aqui a vermelho são zonas que têm alterações estruturais no cérebro diabético, portanto, começa a aparecer muita literatura e, portanto, mostrando que há alterações mesmo antes de haver vasculopatia. Portanto, isto não é só secundária a doença vascular grave. Estas pessoas podem ter atrofia cerebral específica da diabetes. Aqui o que aparece a amarelo são zonas atrofiadas e, curiosamente, algumas destas zonas atrofiadas são zonas que têm a ver com as áreas de decisão do cérebro. Estas pessoas começam a perder capacidade em decidir, se calhar porque têm estas alterações e, portanto, é muito importante acompanhar também a diabetes do ponto de vista cognitivo. Hoje fala-se muito, e aí é mais investigação básica, que a diabetes aumenta o risco para a doença de Alzheimer. Eu não vos vou dizer que sim ou que não, ainda não estou convencido, mas que a diabetes por si só aumenta o risco cognitivo destes doentes, isso é um facto. E nestes doentes, há um mecanismo que nós sabemos que existe no cérebro. Quando nós estamos, as zonas que precisam de mais afluxo sanguíneo, têm mais irrigação por aquilo que nós chamamos o acoplamento neurovascular, pelo fenómeno da autorregulação. E esse fenómeno, nós estudámo-lo e mostramos que ele está alterado na diabetes muito antes de haver uma vasculopatia severa. E, portanto, estas imagens, que eu não tenho tempo de explicar em meia hora, mas basicamente vêm... Aqui temos o cérebro de pessoas normais e o cérebro dos diabéticos aparece muito mais a azul. Isto significa que eles têm um padrão de ativação muito diferente das pessoas normais, muito associado a uma deficiente regulação vascular. Ou seja, nem há lesões major da vasculatura cerebral e, todavia, estes doentes já não conseguem regular a irrigação sanguínea.
Nós também estamos a estudar a neuroquímica cerebral, porque a diabetes é uma doença do metabolismo, é normal que a neuroquímica cerebral esteja afetada. Eu não vos vou dizer muito mais do que isto. Nós estamos a fazer estudos, quer em doentes, quer também em modelos animais, e uma simples dieta gorda faz variar completamente a concentração de glutamina no cérebro, glutamato, de GABA e até de metabolitos ligados ao metabolismo. Portanto, a diabetes é uma doença metabólica, mas tem sido muito ignorado o metabolismo do cérebro. E isso nós conseguimos fazer escolhendo determinadas regiões do cérebro e medir aquilo a que nós chamamos de espectro. Esta técnica de espectroscopia já existe na clínica, é muito feita pelos neuroradiologistas, mas não tem sido muito usada neste contexto. E neste contexto eu vou-vos falar num projeto que nós chamamos DiaMarker, que envolveu também os hospitais da Universidade de Coimbra, o Serviço de Endocrinologia, em que nós procuramos estudar novos marcadores das complicações da diabetes que são usados na clínica. Vários do que eu vou falar são usados na clínica. Uma coisa que é muito importante em doentes diabéticos, eles têm risco vascular e, portanto, evidentemente, que tendo risco vascular, eu tenho que procurar por fatores de riscos, nomeadamente a ateroscleróse coronária. E saberão que um dos fatores, uma das medidas não invasivas ou relativamente não invasivas de medir o risco vascular é o score de cálcio das coronárias. Portanto, nós fizemos um projeto de investigação em colaboração com o Serviço de Radiologia, o Serviço de Endocrinologia do Hospital da Universidade de Coimbra, em que medimos o score de cálcio das coronárias, até dividimos os doentes, com o score de cálcio igual a 0 e com o score de cálcio superior a 0, e vimos que parâmetros medidos em ressonância de função cardíaca, nomeadamente o peak flow rate, o pico máximo, estavam, portanto, o score de cálcio, basicamente, nos indivíduos que tinham o score de cálcio alterado, tinham alterações nestes parâmetros. E, basicamente, o que conseguimos, portanto, tentar relacionar o score de cálcio como fator de risco na diabetes tipo 2, mas usámos também a ressonância magnética cardíaca, funcional, no sentido de ressonância magnética, como marcador da disfunção diastólica. E nós vimos que muitos dos nossos doentes diabéticos tinham função diastólica, apesar de não terem clínica cardiovascular. Agora, o que nos surpreendeu foi que uma percentagem considerável de indivíduos na população normal já tinham função diastólica. Porque, por um lado, é um aviso que há muitas pessoas por aí já com disfunção diastólica, e, por outro lado, também nos diz que não é um marcador muito específico. O marcador que encontramos mais específico foi marcadores de disfunção auricular, como marcador de alteração precoce na diabetes mellitus. E, portanto, isto são métodos que nós temos ao dispor para caracterizar a função cardíaca na diabetes. Agora, eu vou voltar um bocadinho à aterosclerose, à questão do score de cálcio, porque o score de cálcio tem uma desvantagem. O score de cálcio é um marcador estático. O que ele me diz é a quantidade de cálcio que aquela placa acumulou ao longo de muitos anos. Isto é a mesma coisa que a amiloide do cérebro. O cérebro pode ter acumulado muita amiloide, mas naquele momento não haver processo patológico ativo. Portanto, o que interessa, obviamente que interessa saber um indivíduo que tenha acumulado muito cálcio nas coronárias ou noutros setores vasculares ao longo da vida, tem risco, mas também é importante saber a atividade da placa, a atividade inflamatória da placa. E nós temos um marcador, portanto este slide basicamente resume, o marcador é um fluoreto de sódio, basicamente, e esse marcador, existem estudos publicados recentemente na Lancet, que mostram que esse marcador é um marcador específico da placa ativa. E, portanto, eu vou-vos dar alguns exemplos. Aqui vemos, eu tenho que usar o rato, porque isto não está, aqui temos uma calcificação, que nós também vemos, peço desculpa, que nós também vemos usando o fluoreto de sódio. Portanto, temos uma zona que está calcificada e está ativa, temos um processo inflamatório ativo naquela placa. Mas também podemos ter placas que estão calcificadas e não estão ativas. E, portanto, nós neste momento estamos a estudar o valor clínico deste marcador da placa ativa, inclusive não apenas clínico, temos 2 estudos em Coimbra, com fármacos diferentes, aquilo a que nós chamamos de estudos da iniciativa do investigador, que tem clínicos, em que estamos a estudar a resposta à medicação, basicamente um deles é numa estatina, a resposta à medicação se a atividade da placa diminui ou não.
Outro método que nós temos no ICNAS é a medição da gordura hepática, e um projeto que nós temos e que também tem muita relevância clínica é perceber, e temos um projeto europeu financiado em que, na verdade, nós vamos precisar de colaboradores clínicos, portanto, nós até agradecemos que contactem connosco, porque basicamente o que nós vamos querer fazer neste projeto é tentar ter marcadores de imagem que separem a esteatose hepática da esteatohepatite. E, portanto, é algo que nos interessa muito e inclusivamente, perceber melhor o pipeline clínico, porque nós sabemos que o golden standard é a biópsia hepática e, portanto, interessa-nos muito entrar em contacto com clínicos que tenham interesse nesta área. Outra área, portanto, estas áreas, como veem, têm aplicação direta à clínica. Como vos disse, eu sou mais um neurocientista clínico, um neurocientista de investigação aplicada às neurociências clínicas, mas, como veem, também temos alguns projetos e um deles é estudar a permeabilidade da barreira hematoencefálica na diabetes, porque fala-se muito na retinopatia diabética, da ruptura da barreira, e tem sido muito menos abordada a questão da barreira hematoencefálica. É muito importante. É mais difícil de estudar, porque no caso da retina nós basicamente conseguimos aceder oticamente à retina e ver se há ruptura com transvasamento da fluoresceína. No caso do cérebro é mais complicado e até há pouco tempo não existiam métodos quantitativos para isto. Mas basicamente nós agora estamos a tentar obter mapas da permeabilidade no cérebro, só vos estou a dizer, estamos a tentar validar isto na diabetes e também no acidente vascular cerebral. Mas fica só a informação, que é algo que também não tem sido muito explorado e que nós estamos a explorar. E agora vem uma parte da minha apresentação que liga àquilo que falou o Pacheco Pereira, que tem a ver com a estimulação do cérebro, porque nós hoje em dia falamos muito em fármacos para o cérebro. Grande parte da nossa população está medicada com psicotrópicos e nós estamos envolvidos num projeto europeu em que tentamos ser mais otimistas e tentamos fugir à questão, porque o Dr. Pacheco Pereira falou nos devices e nós hoje temos a estimulação cerebral profunda, temos a estimulação transcraniana, que é, no fundo, o herdeiro dos eletrochoques, da eletroconvulsivoterapia, mas temos também os fármacos. E quem sabe se nós não podemos ter técnicas em que a pessoa recupera o seu controle cognitivo sem precisar de fármacos ou de estimuladores. Nós temos pessoas com neurose obsessivo-compulsiva, não é uma psicose, e todavia aceitam receber um estimulador cerebral profundo. E, portanto, nós estamos a estudar distúrbios cognitivos e se há técnicas alternativas para aliviar os sintomas destas pessoas. Portanto, no fundo, isto é muito importante no contexto da depressão, que é o que esta imagem tenta traduzir, mas também na tomada do próprio doente ter o seu controle cognitivo e saber tomar decisões. Eu aqui tenho o estetoscópio, porque um doente diabético tem que decidir o quão compliant quer ser. E nós até temos um estudo da compliance na diabetes, a capacidade que um doente diabético tem numa interação médico-doente, e se essa capacidade da sua interação médico-doente está relacionada com a sua capacidade de tomar decisões económicas. Portanto, um estudo muito mais centrado no doente, mas que também tem a ver com a interação médico-doente. Mas quando eu falo controle cognitivo, o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, existem várias técnicas de estimulação do cérebro, em que eu digo, a pessoa perdeu o controle e então eu tenho que estimular aquela região do cérebro, se for preciso, metendo lá um estimulador. É o que acontece na doença de Parkinson, em que na estimulação cerebral profunda eu estimulo um núcleo, que é o núcleo subtalâmico. Mas agora estas técnicas, há quem também tente aliviar os sintomas da doença de Parkinson, usando um estimulador transcraniano, portanto é não invasivo, e estimula-se uma outra área do cérebro, que é a área motora suplementar. Basicamente é a área responsável pela iniciação do movimento. E, portanto, a hipótese é muito simples. Se eu estimular a área responsável pela iniciação do movimento, essa área fica mais ativa e a pessoa consegue iniciar mais facilmente o movimento. Claro que a gente não pode acreditar isto de qualquer maneira, então há ensaios clínicos em curso para testar se isto é realmente eficaz. Qual é a minha crítica a essas técnicas? A minha crítica a essas técnicas é que elas não são fisiológicas. Podem funcionar, mas são sempre muito empíricas. Então a nossa ideia é a própria pessoa estimular a sua região do cérebro, aprender a fazê-lo sem precisar de nada externo. Ela própria aprender a
a autoestimular a sua região do cérebro. Como é que nós podemos fazer isso usando a ressonância magnética funcional? Se calhar vão estar um bocadinho céticos, porque se vos pedir para variarem o vosso ritmo cardíaco, não conseguem. Há quem consiga, não é? Com hipnoses e coisas do género. No caso do cérebro é mais fácil, por incrível que possa parecer, porque a imaginação tem um poder incrível. Ou seja, se eu imaginar movimento, a minha área do movimento no cérebro fica ativa. E, portanto, hoje em dia já conseguimos pôr pessoas a mover cursores ou até a jogar ping-pong, porque nós escolhemos a atividade da área do cérebro que responde ao movimento e se a área estiver mais ativa, eu alimento o cursor com aquele movimento. Nós estamos a fazer isso não para áreas de movimento, mas para áreas do cérebro que têm relevância clínica. No caso do autismo, que é uma das doenças que nós estamos a estudar, basicamente no autismo eles ligam um pouco à expressão emocional de pessoas ou de avatares. Portanto, no caso do autismo, nós estamos a mapear uma área do cérebro que responde às emoções e tentamos que as pessoas com autismo aprendam a que aquele avatar comece a sorrir. Basicamente, o que eu faço é uma técnica de feedback. Eu colho a atividade da área que responde às emoções e alimento-a no avatar, fazendo o avatar a mover a face. O que vem aqui a branco é a atividade cerebral nessa área. E o que eu vou pedir à pessoa é para elevar a atividade nessa área. E se essa área subir, o avatar sorri. Portanto, eu vou tentar pôr o vídeo a correr. Vocês vão ver que quando a linha subir, está a subir, o avatar começa a sorrir e quando a linha desce, o avatar deixa de sorrir. Portanto, isto é uma técnica de feedback, em que a pessoa, e nós já temos até um ensaio clínico aprovado com isto, na SEIC e no Infarmed, o que nós queremos fazer é estimular uma área precisa do cérebro usando a ressonância magnética funcional. Quem sabe, se nós não... E há ensaios clínicos com isto, não no autismo, mas na depressão e até na doença de Parkinson, em que a pessoa aprende a controlar a atividade de uma área do cérebro. E isto é incrível porque a pessoa ganha um skill. E no ensaio clínico, que eu não estou envolvido nesse, mas que há em curso na depressão, um dos sintomas fortes na depressão é a pessoa sentir-se helpless. Não tem motivação, sente que perdeu o controle sobre a sua vida e isto tem também esse efeito contrário, colateral positivo, que é a pessoa sentir que ganha outra vez controle sobre o seu cérebro. E, portanto, fazemos investigação na área das neurociências que se tenta aproximar muito da vida real das pessoas. E então, vou-vos mostrar muito rapidamente um estudo que nós fizemos no Hospital da Universidade de Coimbra, que foi na neurose obsessivo-compulsiva. Nós queremos saber aquilo que se passa realmente no cérebro quando as pessoas estão a ter sintomas. Isto é eticamente aceitável porque, no caso da neurose obsessiva-compulsiva, uma das terapêuticas que se faz é pura exposição ao próprio, como nas fobias, exposição ao próprio estímulo. Portanto, nós colocámos as pessoas na ressonância magnética, umas estavam a ver o que se estava a passar em casa, basicamente a pôr lixo em casa, pessoas com obsessão pela ordem, outras expusemos-las a luvas que tinham sido usadas por outras pessoas, mas demos já a hipótese às pessoas de rejeitar o estímulo. E o que é que descobrimos? Descobrimos que há áreas que ficam hiperativas no cérebro quando a pessoa se está a estressar com o estímulo com o qual é obsessiva, mas também há áreas que estão a azul que estão inibidas. E essas áreas a azul são as áreas do controle cognitivo. Imaginem que são muito obsessivos e que fecham a casa e que se esquecem, vou verificar se desliguei o gás, outra vez desliguei o gás ou desliguei a eletricidade. O circuito hiperativo está a dar a ordem, vai lá verificar outra vez. E o circuito que está azul, que está inibido, que é o circuito mais racional, como está inibido, não consegue ganhar sobre o circuito hiperativo. E, portanto, foi mais ou menos isto que nós descobrimos e está publicado na revista Brain. E, basicamente, a proposta terapêutica que nós fazemos é estimular estas regiões já azul para reganharem o controle cognitivo. Pronto, isto só para dar exemplo de um projeto que até é de investigação básica, embora ecológica, mas que tenta depois obter uma aplicação clínica. Outra área que trabalhamos é na reabilitação pós-acidente vascular cerebral. Eu não vou ter muito tempo para falar nisto, porque já estou quase em cima do tempo, mas basicamente nós estudamos doentes com AVC subagudo e tentamos ver qual é que é o impacto de determinadas terapias de neuroreabilitação no cérebro. Uma muito simples, e que certamente conhecerão,
é quando nós temos um membro lesado, é fazer a restrição do outro membro para dar, porque a hipótese é que o membro bom, o hemisfério bom, está a inibir o hemisfério mau. E então o que se faz é restringir o braço bom para o hemisfério mau ter hipótese isto é uma hipótese que é usada em fisiatria, e nós estudamos em ressonância magnética se realmente ocorre essa inibição do hemisfério bom, e portanto tivemos a estudar os efeitos fisiológicos. Eu não vos vou amassar muito, mas portanto nós tivemos os doentes dentro da ressonância, quer pessoas normais, quer com doentes, e aqui vem o doente com o braço imobilizado, e basicamente tentámos perceber os efeitos fisiológicos. E aquilo que nós vimos é uma coisa muito curiosa, porque quando temos um braço dominante a elevar, vocês veem que tem uma zona do cérebro vermelho e outra azul. Ou seja, o hemisfério dominante está muito ativo e o hemisfério não dominante está muito inibido. Portanto, esta inibição realmente acontece. Mas essa inibição acontece muito para a elevação do braço dominante. Porque se for no caso do hemisfério, se for do braço não dominante, o padrão é completamente diferente. Portanto, o prognóstico funcional e a fisiologia do AVC depende muito se temos um AVC do hemisfério dominante ou não dominante. E isto também tem interesse em clínica, porque costumava-se dizer, até há pouco tempo, que neste tipo de métodos a ativação bilateral é um fator de mau prognóstico. E que nós agora começamos a ver que não, que isto tem muito mais a ver com a fisiologia da adaptação dos circuitos e não necessariamente com um fator de maior ou pior prognóstico. Portanto, isto basicamente nós tentamos usar estas técnicas para perceber melhor o que está a acontecer na neuroreabilitação e também para identificar fatores de prognóstico. Há uma outra técnica que nós usamos, e aqui é só para passar uma mensagem, que é a chamada morfometria cerebral. Aqui basicamente a amarelo, o que eu vos estou a mostrar são zonas atrofiadas no cérebro, que nós tentamos encontrar alterações no cérebro muito antes dos doentes terem sintomas, porque o diagnóstico precoce é muito importante, mesmo para a indústria farmacêutica, porque nós queremos tratar ainda antes dos sintomas se manifestarem. E aqui isto é na doença de Machado-Joseph, em que nós vemos que a atrofia do cerebelo muito antes das pessoas ainda terem clínica. E aí é que a neuroproteção, que os fármacos terão mais interesse, portanto é um objetivo muito importante para nós. Nós também colocamos estes doentes na ressonância, como sabem, a doença de Machado-Joseph é uma doença motora, a fazer tarefas. Tente premir o botão uma vez por segundo, ou tente 3 vezes por segundo. E portanto nós pomos as pessoas a fazer tarefas, a tentar ver até ao limite a que elas conseguem chegar. Uma pessoa normal consegue carregar um botão até quase 4 vezes por segundo. Uma pessoa com doença de Machado-Joseph consegue até cerca de 3 vezes por segundo. Nós medimos isso e tentamos usar isso como marcador diagnóstico. Peço desculpa. Agora, não sei o que é que aconteceu aqui. Ok. E basicamente nós então vamos olhar para as áreas do cérebro que estão ativas quando as pessoas fazem essas tarefas. Isto é um padrão de atividade numa pessoa normal. A atividade vai subindo à medida que a pessoa vai carregando mais rápido e vem que no doente ele não consegue. Portanto, a minha mensagem aqui é que as técnicas funcionais são muito importantes. Não é só para o cérebro, também vos mostrei técnicas funcionais no caso da cardiologia, e eu acredito que possa haver provas funcionais para estudar o metabolismo, fazer provas de stress metabólico. Portanto, uma mensagem que eu acho que é importante para o futuro da medicina é não nos focarmos só na estrutura, olharmos também para a função. Vou terminar falando só que nós também temos projetos em que tentamos estudar o doente em casa, e aqui é uma crítica do Dr. Pacheco Pereira. Aqui nós usamos, de facto, muitas tecnologias assistivas, neste caso é no autismo. Isto é uma residência em que nós temos utentes com autismo, em que nós temos uma série de técnicas fisiológicas que são usadas em casa para monitorizar, quer comportamentalmente, quer fisiologicamente, esses doentes. E até temos uma plataforma informática que se chama NeuroHub, em que pode aceder o cuidador, em que pode aceder o médico, em que pode aceder o monitor. Isto nós estamos a usar no autismo, mas na verdade gostávamos muito de usar este tipo de tecnologias na área da geriatria, das demências, dos AVCs, e até acreditamos que isto pode ser uma técnica, podem ser técnicas muito futuras na área do envelhecimento. Termino com um slide mais focado no grupo de investigação que dirijo no IBILI, e agradeço-vos terem tido a paciência de ficar já bastante sobre a hora do almoço. Obrigado pela vossa atenção.